nosso tema de hoje é um tema assim que mexe muito com as pessoas. A gente está vivendo um momento assim em que tem se comentado muito sobre meio ambiente, sobre clima, sobre progresso da humanidade nessas questões ambientais. E, evidentemente, é uma questão que toca muito os aspectos referentes à doutrina espírita. E uma coisa que é bem curiosa de tudo isso é que o mundo ainda nem falava de ecologia, a palavra ainda nem existia. E dentro do espiritismo, na composição da doutrina espírita, nós já possuíamos um corpo de discussões sobre esse assunto, chamado Leis Morais, aonde no conjunto das leis morais que eram apresentadas para nós, havia uma em particular chamada Lei de Conservação, que falava sobre a necessidade de nós conservarmos, protegermos e garantirmos a continuidade da vida. E os assuntos referentes àquilo que seria chamado de ecologia estavam trançados por dentro desse texto. Ali haviam as conversas sobre o planeta, sobre as espécies, sobre a condição de sobrevivência do homem. Uma série de coisas eram apresentadas. O século XVIII foi um século marcado por uma preocupação muito grande dos cientistas da época. Entre eles, havia um cientista chamado Malthus, que dizia o seguinte: o mundo irá viver uma catástrofe, uma fome desesperadora. Por quê? Porque a produção de alimentos ela cresce numa progressão aritmética e a população cresce numa progressão geométrica. O que é que isso quer dizer? É que a produção vai assim, soma 2, soma 2, soma 2, soma 2, soma 2, e a população vai, multiplica por 2, multiplica por 2, multiplica por 2. Então, uma cresce muito mais rápido que a outra. Imagina, eu tenho 2 mais 2, 4. No ano seguinte, 4 mais 2, 6. Depois, 8. Depois, 10. Depois, 12. Vai subindo a cada ano, 2 a 2. E no caso da PG, da progressão geométrica, eu tenho 2 vezes 2, 4. No ano seguinte, vezes 2, 8. No ano seguinte, vezes 2, 16. Depois, 32. Então, Malthus sugeria, e a gente tem que entender o contexto no qual ele vivia, que não é o contexto de hoje. Era um contexto em que realmente as famílias eram muito numerosas. As mães tinham 10 filhos, 12 filhos. Você teve quantos irmãos, Marcos? Tenho 4. E seus pais tiveram, cada um deles, quantos irmãos? Meu pai teve 6 e minha mãe 8. Você vê como elas eram mais numerosas? Hoje a gente tem 1, 2, e a gente, não, tá bom. Só que Malthus não conseguiria enxergar isso. Então ele achou, a população vai crescer sempre muito. Vai acontecer sempre uma rápida evolução do número de pessoas. E a alimentação, muito pouquinho, crescia muito pouco. As técnicas de produção eram muito frágeis. No século XX, nós descobrimos fertilizantes, instrumentos poderosos para multiplicar a produtividade. Hoje nós produzimos uma quantidade imensa de alimentos. Na época não era assim. Na época havia carência de comida na Terra. Hoje nós não temos mais isso. E quando Kardec pergunta essa questão sobre o futuro da humanidade e a possibilidade de que venha a haver uma carência, os espíritos dizem que Deus possui instrumentos para manter o equilíbrio das coisas, mas não diz o quê. O que iria fazer o controle do equilíbrio é aumento da técnica de produção e redução do número de famílias. Hoje, atualmente, nós não possuímos mais carência de alimentos. O planeta produz mais do que a gente precisa para se alimentar. Se a gente fosse somar tudo que o planeta produz e o número de bocas que ele tem, sobra. Nós produzimos hoje mais do que é necessário para a espécie humana. Isso é impressionante, isso é incrível, porque confere a nós
uma percepção muito clara de que, na visão que a gente pode colher do que o Espiritismo oferece, Deus possui realmente instrumentos extraordinários para mover o mecanismo da vida. E dentro dessa perspectiva, dentro dessa ótica, a gente vai perceber que a gente enxerga por um ângulo estreito, mas Deus e os espíritos que coordenam o equilíbrio do planeta, capitaneados por Jesus, o seu governador planetário, possuem instrumentos muito interessantes para oferecer a nós a condição de que esse equilíbrio se estabeleça. Como é que isso acontece? Qual é o instrumento do qual Deus se vale para garantir o equilíbrio no planeta? Muito simples. O instrumento chama-se livre-arbítrio. Deus concede ao homem uma liberdade de ação. Nós temos uma liberdade de agir. Dentro dessa liberdade de ação, nós agimos no planeta. Nós temos uma folga de comportamento. O planeta permite uma determinada faixa de conduta. Menos do que isso não vai. E mais do que isso também não vai. Nós temos um intervalo evolutivo em que as experiências humanas elas estão aí dentro. E dentro dessas experiências humanas, nós vamos observar que a Terra, numa janela de tempo, que é chamado de tempo de provas e expiações, as características da humanidade são características profundamente egoístas e orgulhosas. Como eu sou orgulhoso, eu acho que eu mereço mais do que os outros. Então eu não me importo que os outros passem fome. Eu não me importo que os outros tenham menos do que o suficiente para viver. Isso não me incomoda, porque mas eles são diferentes de mim. Eu sou uma coisa, eles são outra. Então, eu é que não posso passar fome. Eles podem. Isso é um raciocínio motivado pelo nosso orgulho. O orgulho é que faz a gente agir dessa forma. Então, como eu sou orgulhoso, acho que não posso me comparar aos outros, decorre do orgulho o egoísmo. Se eu sou mais, eu quero mais. Então a gente concentra em nós em detrimento dos outros. Qual é a consequência disso? É que a Terra produz mais do que precisa, mas os homens não dividem o que a Terra produz. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que não têm o mínimo suficiente para viver. A nossa humanidade, de certa maneira, ela desenvolveu um processo de indiferença diante da dor do outro. Nós não nos percebemos como sendo incomodados pelo fato de saber que, nesse momento, alguém está com fome e vai dormir sem ter o que comer. É muito triste essa circunstância, mas é uma circunstância real que a vida apresenta para todos nós. Então, por essa razão, por essa perspectiva, a gente vai perceber que nessa janela de tempo chamado provas e expiações, o homem vai usar o seu livre-arbítrio. O homem vai poder agir no planeta. E ele tem o poder de agir mal. Ele age, às vezes, de maneira equivocada. Não, Marcos? Quantas vezes o ser humano hoje no nosso planeta age de maneira errada, destrói o meio ambiente, se desinteressa pelas coisas que dizem respeito ao equilíbrio da Terra. A gente joga lixo no córrego, joga plástico no meio do planeta. Nós colocamos o esgotamento sanitário para dentro dos canais nas cidades. Nós saímos atrás de ouro e de outras coisas preciosas, destruímos os rios, arrebentamos com a natureza, desflorestamos uma boa parte daquilo que o planeta possui pela ambição das madeiras que estão ali, sem um raciocínio mais adequado de um manejo sustentável, uma forma de exploração e consciente do meio ambiente. Lamentavelmente, o ser humano possui esse tipo de postura, na qual ele ataca o meio ambiente e até as próprias pessoas que nele vivem, destruindo as condições de sobrevivência dessas pessoas.
Nós temos situações... Eu moro na Amazônia, então vocês imaginam o que é que eu vejo por aqui. Uma coisa curiosa para vocês que não moram na Amazônia. Eu moro na Amazônia. Eu moro numa cidade que está dentro da floresta amazônica. Eu vivo cercado, se olhar no mapa, eu sou cercado de floresta amazônica. Aquela verdadeira floresta impenetrável de árvores gigantescas, aquela coisa mágica, linda que a gente vê nas imagens do avião passando e aquelas árvores. Eu moro bem aí, no meio disso. Eu moro dentro da floresta. Mas uma curiosidade para vocês. As cidades amazônicas, elas são dentro da floresta, mas elas não têm sombra. A gente destrói todas as árvores e a cidade é toda sem sombra. As árvores que tem estão nos quintais. As pessoas plantam frutas, plantam alguma coisa. Aí você olha a cidade de cima e diz, olha, é arborizada. Não é. Ela é arborizada, os quintais, a rua mesmo. O povo adora arrancar as árvores e a gente anda num sol miserável. Quente, 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 quente demais. Às vezes eu fico vendo assim, eu vou na Bahia e o pessoal, nossa, aqui é muito quente, você precisa ir a Porto Velho. Porto Velho, aqui em Rondônia, é que o negócio é pesado, porque é calor mesmo. E é calor, não é porque a cidade é quente, nós transformamos a cidade num ambiente quente. Nós, seres humanos, usamos o nosso livre-arbítrio e mutilamos o nosso meio ambiente. Nós, quando estamos na nossa condição de vivência na Terra, nós experimentamos algumas coisas bastante curiosas. A gente, quando vê as circunstâncias que a vida possui, o que a gente descobre disso? E o que eu percebo é que, na verdade, nós vivemos de maneira ruim porque nós construímos essa história. Não é não, Marcos? Não é verdade? Com certeza, Jorge. Nossa aqui, vida aqui também nós tivemos muito desmatamento, Jorge. É mesmo, é? Que pena. Aqui também tem muito desmatamento e a cidade fica muito quente. As partes da cidade onde eu moro, que são arborizadas, eu não moro na cidade, eu moro na área rural, eu moro num sítio. Então, onde eu moro é fresquinho, é frio à noite, eu me cubro para dormir. Mas na cidade é um calor insuportável. As pessoas têm que dormir de ar-condicionado. Por quê? Porque a gente mesmo destruiu. Nós desconstruímos pela nossa ação. Então, no meio rural, a gente desmatou, fez toda essa coisa. No meio urbano, a gente desmatou também, não deixou uma sombra e contaminou todos os córregos, todos os cursos d'água pela nossa ação. O mundo não era para ser feio como é. Nós produzimos sofrimento desnecessário. Uma forma infeliz de viver. Tudo por quê? Por causa da nossa questão, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da maneira de nós lidarmos com a vida. Foi essa sociedade que, além de agredir o meio ambiente, agrediu também as construções do modelo social. A forma perversa como a nossa sociedade se organiza, ela é muito cruel. A gente cria classes sociais numa condição de muito sofrimento. E às vezes as pessoas dizem, poxa, mas Deus criou um modelo tão perverso. Não. As classes sociais não são criação de Deus. Elas são criação do modelo perverso que o homem tem de entendimento da vida. Fomos nós que desenhamos. Não era para ser assim. Quem disse que porque uma pessoa é mais ingênua, você tem que explorá-la e tirar tudo dela e escravizá-la? Por que os mais inteligentes não se aproximam dos que são mais frágeis e constroem uma sociedade mais solidária? Porque somos egoístas. Se nós não fôssemos egoístas, diríamos assim, podemos construir uma sociedade muito bonita, com a participação de todos. Todo mundo vivendo razoavelmente bem. E aí a gente vive em paz, cria a paz social. Mas nós o que fazemos? Exploramos, sugamos, criamos degraus quase que intransponíveis.
Todos esses processos são profundamente infelizes. E o que é mais doloroso é que nós somos tão complicados que quando a gente vê que está errado, nós queremos resolver na base da violência, o que também não é correto. Eu quero resolver na violência, na agressão. Nunca se pode resolver uma questão de implantar o amor através da violência. Não faz o menor sentido uma circunstância dessa natureza. Então, pela ótica que o Espiritismo nos apresenta, é preciso que a gente entenda que o nosso planeta, ele, em função do nosso egoísmo e do nosso orgulho, ele vive um processo de apunhalamento constante. Nós estamos como que devorando o planeta sem nos preocuparmos com as gerações futuras, sem nos preocuparmos com a continuidade da existência na Terra, como se nós fôssemos a última das gerações que iriam viver sobre o planeta. Nós temos que garantir com que as pessoas possam permanecer na Terra. Nós temos que garantir tudo isso. Então, é um período muito sombrio. Esse é o qual nós chamamos de período de provas e expiações. Mas é uma janela de tempo em que o Senhor nos observa para apreciar quem de nós realmente está tomado pelo egoísmo e pelo orgulho e quem ainda tem já condições de ter uma sensibilidade maior. Porque a Terra não viverá esse período de provas e expiações eternamente. Ela vai mudar. A expectativa é que a Terra se transforme num modelo de sociedade melhor. É o que está disposto no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, a progressão dos mundos habitados. Ali, Allan Kardec, inspirado, orientado pelos bons espíritos, constrói um modelo de como será a sociedade do amanhã, em que a sociedade do amanhã será melhor. Nunca vai ser melhor. Assim dizem os descrentes. Que nada, o mundo vai para o caos, isso não tem como melhorar. Não teria se Deus não existisse. Realmente. Mas tem alguém que toma conta do timão, tem um cara que toma conta do volante de todas essas coisas. E esse cara que toma conta dessas coisas, ele não está dormindo. Ele permite que a gente tenha essa janela de tempo para que a gente se revele quem nós somos. Se nós somos capazes de produzir bom fruto, ou se não somos capazes. Que Jesus compara no Evangelho com a parábola do joio e do trigo. Ele quer saber se somos joio ou se nós somos trigo. Então, se nós somos joio ou trigo, é o nosso fruto que vai demonstrar o que nós somos. Então, a expectativa é que a gente consiga fazer essa mudança. E eu aprendi com o meu querido amigo Renato, lá de Guarantã do Norte, da Casa Espírita Seara de Luz, que o que o trigo produz chama espiga. Então, tem a espiga de trigo. O joio também dá espiga. É igualzinho. Você olha uma do lado da outra, elas são iguais. Quando você pega uma espiga de joio e esfrega na mão, ela se esfarela e não dá nada. Ela não tem nada dentro. Ela é oca. Mas ela é igualzinha por fora. E você pega uma espiga de trigo, você esfrega na mão, ficam os grãos de trigo, que a gente sabe muito bem o que é que a gente faz com o trigo. Então, o que a gente vai produzir nessa janela de tempo da chamada etapa de provas e expiações, vai dizer para nós se nós já somos espíritos conscientes ou não. Não é necessário que o planeta mude para que as pessoas mudem. Sabe, Marcos, acontece muito das pessoas pensarem assim, quando o planeta virar uma etapa seguinte, que o Espiritismo chama de regeneração, quando o planeta virar regeneração, aí todo mundo vai mudar. Não, é o contrário. São as pessoas mudando é que transformam o planeta. Porque, no fundo, não é o planeta que se torna de regeneração, é a humanidade planetária que apresenta essa característica. Então, eu não preciso esperar que a maioria do planeta tenha a característica de regeneração para que eu viva em regeneração.
Eu posso viver em regeneração mesmo antes da regeneração se implantar na Terra. Estou confundindo, Marco, o que eu estou dizendo? Não, de jeito nenhum, Jorge. Está confuso que eu digo? Eu já posso ser regeneração, mesmo que o planeta seja prova e expiação. Não importa o que o planeta é. Porque não é o planeta. Deixa eu ver o planeta vai ser o mesmo. Quem vai mudar são as pessoas. É a visão de cada um que vai mudar. É claro que com o tempo o meio ambiente vai ser mais respeitado, vai mudar. Mas o que muda é o indivíduo, é a pessoa que se transforma e passa a ter uma visão diferente da vida. Quando a gente tem essa visão, vou depredar, vou derrubar, vou quebrar, vou possuir, vou explorar, típico de mundo de provas e expiações. É uma mentalidade que vai se aceitar na Terra no tempo de provas e expiações. Mas o tempo de provas e expiações também tem fim. E como ele tem fim, haverá um momento em que nós começaremos a ser apreciados. Essa pessoa ela já tem características de regeneração ou ela ainda tem características de provas e expiações? Haverá uma avaliação. Deus tem instrumentos para avaliar quem de nós tem condição de permanecer na Terra para a próxima etapa. E os que não tiverem condição, eles migram do planeta, eles saem da Terra para outros mundos, para realizarem um trabalho de educação em outros lugares que não a Terra. E quando a gente migra só nós, tá? Os nossos amores ficam. Eu amo demais meu filho, mas ele não vai ficar com você, você vai sozinho. Eu amo muito minha mãe, vai só. Minha mulher é o amor da minha vida, você vai só. Nós não levaremos os nossos amores conosco. É uma solidão miserável, é uma sensação de exílio terrível que o espírito experimenta quando ele sofre o processo de migração de um mundo para o outro. É tão doloroso que ele acha que ele foi exilado. Ele não foi exilado, ele foi migrado. O que Deus faz é migrar os espíritos, mas eles, ai meu Deus, eu fui expulso, coitadinho de mim. Ai. Então, a gente conceitua como se fosse expulsão, a gente conceitua como se fosse degredo, exílio, como se fosse uma coisa miserável, mas não é. Faz parte do processo evolutivo da própria criatura humana. Enquanto você não entender que você não pode destruir o meio ambiente, você não pode explorar as pessoas e que você não pode viver de costas para a lei de Deus, se você não entender isso, você vive na Terra durante um período, olha, não dá mais para você aqui, muda para outro planeta. E depois muda para outro, e para outro, e para outro. A pessoa vai migrar quantas vezes forem necessárias, até que ela diga, eu não aguento mais. Eu não suporto mais ser como eu sou. Eu não sou feliz. Não tenho felicidade. Porque vai haver um momento em que as pessoas acham lindo. Tenho dinheiro, pouco me importa os outros. Quero ser rico. Os outros que se lasquem. Pensamento típico de provas e expiações. Você está ótimo para o mundo de provas e expiações, mas não está bom para o outro. Não serve para o outro. No outro mundo, esse raciocínio não vai servir. Eu vou destruir. Serve para esse, para o outro não. Almas endurecidas. Aí o que Papai do Céu faz? Junta todo mundo que é complicado juntos. Olha, vocês não são complicados, vou botar vocês todos juntos, vocês vão viver. Um vai lapidar o outro. Então os espíritos convivem entre si, espíritos difíceis, complicados, com características de personalidade bastante amargas, porque são essas características de um ralando o outro que vai limar a pessoa, ela vai ser, rapaz, não posso bancar o corajoso sempre não, porque às vezes eu me lasco. Então, isso tudo vai promovendo a educação do espírito, essa convivência desses ambientes das almas afinizadas que vai produzindo o amadurecimento. Então, a gente amadurece como? Vivendo com os nossos iguais. Você gosta de machucar os outros? Gosta de destruir o meio ambiente? Gosta de ver longe das leis de Deus? Então você vai ficar nessa sociedade. Uma das características
do mundo de provas e expiações é esse desinteresse pelas coisas espirituais. Ora, ora, ora. Se eu quero as coisas da terra, que me interessam as coisas do espírito. São homens, são espíritos que não têm interesse pelas coisas espirituais. Às vezes, eles costumam até ter religiões para terem mais dinheiro. Parece uma coisa esquisita, não é não, Marcos? Olha só, o cara procura uma religião para ter mais posses. Como isso é contraditório, né? É muito estranho como a gente diz assim, oh, meu Deus, eu quero dinheiro, me dá riqueza. Esquisito, porque o que a religião tem para nos dizer é que a vida continua. Caixão não tem gaveta. Não tem, e a mortalha também não tem bolso. Não vai lá nada. A gente corre atrás de tanta coisa e acaba perdendo tudo. Então, a gente precisa, em cima disso, começar a perceber sobre essa questão da mudança do planeta. E para os que ainda não estão sabendo, o mundo, chamado Terra, já entrou num período de transição, em que ele já não tem mais características puramente de provas e expiações. As características de regeneração começam já a invadir o nosso planeta e a promover esse chacoalhar da sociedade. É porque vocês são muito jovens, nasceram agora, vocês não estão sabendo, mas o mundo não era assim. Essa preocupação com a ecologia, com o meio ambiente, essa preocupação de cuidar do coletivo, isso não era assim no passado. As pessoas tinham uma visão muito mais individualista. O mundo era menor, então tinha espaço para todo mundo. Jogasse lixo não fazia mal. Hoje a gente está, mas não pode jogar lixo. Porque esse lixo aí cai no meio ambiente, gera aquele líquido chamado churume. O churume escorre pela terra, acessa a terra, vai descendo, percola o lençol freático, contamina a água que a gente bebe. Então não pode ter isso. Isso destrói as nossas águas, destrói o nosso meio ambiente. Mas a gente não pensava assim, que é só jogando. Vai jogando aí, que o planeta é grande e a gente é pouco. Então, hoje nós somos muitos, não dá mais para fazer isso. Então, hoje, essa preocupação que a gente está vendo no planeta são os inícios das questões que dizem respeito à preocupação de um mundo de regeneração. Então, exatamente porque nós estamos nesse período de preparação para o mundo de regeneração, eu quero deixar aqui as 3 características que o homem precisa ter para que ele ingresse no mundo de regeneração. Quem tiver só uma, abra seu olho. Quem não tiver nenhuma, pode esquecer que vai migrar. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Ai, meu filho. Vai migrar. Quem tem uma, tem grande chance de migrar. Ó. Quem tem 2, grande chance de ficar. Quem tem as 3 já ficou. Vamos ver as 3, Marco, para a gente poder verificar o que é que a gente tem, se a gente tem, se não tem essas características. Característica número 1. Vamos lá. Primeira característica. Os homens, para o mundo de regeneração, precisam ter desejo de viver a lei de Deus. Conhecer e viver a sua lei. Não é ter religião. Eu não falei religião. Eu disse conhecer e viver a sua lei. Não precisa ter religião. Mas precisa dizer assim, existe uma lei e eu preciso respeitar essa lei. Essa lei é a lei de respeito à vida, é a lei de respeito ao amor, é a lei de respeito à natureza. Então é uma lei de respeito àquilo que Deus estabeleceu. Quando nós dizemos que na nossa sociedade, no nosso meio, as pessoas estão distantes de Deus, estão hoje negando a religião, de costas para tudo aquilo que é espiritual, querendo negar a existência do Espírito, agredindo religiões, destruindo templos, tocando fogo em igrejas. Isso é um indicativo da nossa desconstrução daquilo que é um indicativo de um mundo de regeneração. O mundo de regeneração
não comporta esse tipo de coisa. Não comporta nem o fanatismo religioso, como não comporta a agressão a tudo aquilo que seja de cunho espiritual. O homem do mundo de regeneração, ele tem uma relação próxima com o Criador. E volto a dizer, não precisa ter religião para ter isso. A segunda característica que os espíritos dizem que o homem tem que ter, ele possui uma equidade entre as relações sociais. Então veja, na relação com o Criador está a relação com a natureza, com o meio ambiente, a preocupação com o ecológico, com a vida em harmonia. Aí está o aspecto ecológico da nossa vida. Nessa necessidade de conhecer a Deus e respeitar, obedecer a sua lei. A segunda é construir uma sociedade em harmonia, onde exista equidade nas relações sociais. O que é equidade das relações sociais? É que os homens, nas relações que vão manter, não existe esse modelo exploratório que nós temos. Existe o entendimento de que nós somos irmãos e a tentativa de viver em paz, sem agressão, sem violência, sem sequestros de liberdade, mas vivendo em harmonia uns com os outros. Esse é o sentido segundo. Então, existe uma ecologia que é a ecologia ligada para Deus, ligada à natureza, cuidar dos animais. Esse é um tipo de ecologia. Mas existe a ecologia humana, porque o ser humano também faz parte do meio ambiente. Então, cuidar de pessoas também é ser ecológico. Criar cidades sustentáveis, onde as pessoas vivam com dignidade, onde os parques existam, as ruas permitam que as pessoas passeiem pelas calçadas, que haja espaços de convivência, onde os cursos d'água sejam respeitados, onde as pessoas possam viver de maneira que o trânsito respeite as características das pessoas, onde exista a valorização do indivíduo e não dos carros, aonde para a construção da cidade se pensa no todo, se pensa na coletividade e não no interesse de um, evitando a exploração imobiliária, essa ganância com relação às posses dos bens da terra, fazendo com que as coisas cumpram a sua função social. Então, é um modelo de sociedade da chamada ecologia humana, que decorre da equidade entre os homens. Essa é a característica segunda. A primeira, conhecer e respeitar, querendo viver a lei de Deus. O segundo, garantir uma equidade na relação entre os homens. Seja uma sociedade com menos exploração, onde as pessoas tenham mais dignidade de vida. E o terceiro, a vitória sobre 4 imperfeições morais que o homem tem. Uma vitória sobre o ódio, as paixões, a inveja e o orgulho. Então, ódio, com a letra O acentuada. Paixões, letra P. Inveja, letra I. Letra O de orgulho. Se a gente ler, vai dar ópio. É a nossa droga. Nós somos viciados no ódio, viciados nas paixões, viciados na inveja, viciados no orgulho. Nós temos que vencer essas cadeias que nos prendem para construir a sociedade melhor. O homem liberto de tudo isso terá uma visão muito mais tranquila do meio ambiente. Terá uma visão muito mais serena do que é a natureza. Isso significa dizer que nossa relação no futuro será uma relação marcada por essa condição de harmonização entre os seres. O homem enxergará de maneira muito diferente. A própria alimentação humana vai ter que passar por uma reflexão. Hoje, muitas pessoas nem questionam mudar a sua alimentação. Mas o homem do mundo de regeneração, ele vai refletir sobre a sua forma de se alimentar e a própria sociedade, devagar, vai promovendo as mudanças que ela vai precisar fazer. Muitas pessoas dizem assim, e isso vai acontecer quando? 2021, 2025, 2029, quando? Não existe data para isso. Não existe data porque o relógio de Deus não tem ponteiro. Mas eu dou algumas dicas do que pode acontecer.
É impossível a gente entrar no mundo de regeneração com pessoas que morram de fome. É impossível. Não vou dizer que ninguém possa morrer de fome. Pode, de repente, acontecer alguma coisa, a pessoa morreu de fome. Mas dizer que uma coletividade morreu de fome, que a população daquele lugar tem uma fome crônica e a sociedade não resolveu, não faz sentido. Então, nós não podemos entrar numa sociedade onde exista a fome crônica. Não dá para viver assim. Agora, se o homem quisesse resolver a fome, ele resolvia quando? Hoje. Bastava se reunir e dizer assim, a partir de hoje, nós vamos rever, a gente vai distribuir, não vai ter fome. Bastava querer. Mas nós não fazemos. Está na nossa mão, mas eu não faço. Então, nós já temos condição tecnológica de tirar esse problema e avançar. Porque o que gera fome é o egoísmo. E o egoísmo é uma das chagas da humanidade. A segunda chaga da humanidade é o orgulho. O orgulho gera guerra. O homem pode parar a guerra a hora que ele quiser. Basta querer, sabe? Nós vamos sentar, guerra a gente não vai fazer mais. Só decidir, não quero mais. Vamos encontrar outros instrumentos, mas ninguém vai se matar mais, não. É só querer, mas a gente não quer. Então, nós somos os verdadeiros carrascos de nós mesmos. Nós é que nos autopunimos. Olha, isso é uma loucura isso. Parece coisa de gente doida. Eu tenho a possibilidade de resolver o problema. Olha só, Marcos. Eu posso resolver, mas eu não resolvo. Eu posso acabar com a fome, mas eu não resolvo. Eu posso acabar com a guerra, mas eu não resolvo. Eu posso modificar a história do planeta, mas eu não faço. Então, esses dois elementos eu preciso resolver. E um terceiro elemento essencial é o meio ambiente. É impossível nós seguirmos para um modelo de sociedade mais evoluída com um nível de desrespeito ao meio ambiente que nós temos. A depredação, a destruição, tanto do meio urbano como do meio rural. Eu não quero tirar o meio urbano disso, que às vezes as pessoas falam, o desmatamento, os garimpos, realmente é um problema. Mas o que a gente faz no meio urbano é uma perversidade. Então nós temos que ver que lixões não podem existir no mundo de regeneração. Aí eu pergunto, quando que a gente acaba com o lixão? Quando é que a gente vai fazer coleta seletiva, vai fazer compostagem? É só querer. Nós temos toda a tecnologia, mas não temos consciência. Esse é o problema. A gente não tem consciência de que isso é preciso ser feito. Então, é uma geração difícil, porque a gente, um papelzinho só não vai fazer diferença. O mundo é muito grande. Eu jogo a minha garrafa PET. A mesma coisa acontece no meio rural, quando a gente promove o processo de desmatamento, que poderia garantir para nós uma sustentabilidade com os manejos florestais. Isso é plenamente possível. Eu pegar uma área, eu faço um processo de silvicultura, marco os indivíduos para ser retirados a cada ano, vou fazendo o rodízio daquelas árvores e vou permitindo com que haja sempre a floresta, e digo, esse ano a gente vai abater essa. Vai tirando e vai plantando a outra no lugar, você vai ter para todos sempre. Isso é lógico, mas o que faz o homem egoísta? Ele entra, arranca tudo e ganha uma vez só e destrói o solo. Aqui na Amazônia, Marcos, as árvores são enormes, imensas, mas o solo é paupérrimo. Como é que essas árvores se mantêm? Porque as folhas caem e fazem uma manta mais ou menos dos 50 centímetros de folha que cai. É dessa chamada sarrapilha que as plantas se nutrem. Elas não se nutrem do solo, elas se nutrem dessas substâncias. Quando o cara vem e arranca tudo, essa manta fértil desaparece. E a terra que fica é horrível de pobre, ácida, difícil. Só nasce um sapezal feio e é um trabalho danado para corrigir o solo. A Amazônia, que tem árvores tão incríveis, é pobre do ponto de vista de terra. Então, mesmo sabendo tudo isso, a gente continua destruindo. E existem soluções de sobra hoje para que a gente construa uma sociedade mais harmônica. O que os espíritos nos contam é que esse processo de transição planetária ele já começou. Já estão entre nós os espíritos que pensam diferente para tentar estimular o homem a um processo de mudança. E o que pode acontecer? 3 situações podem se dar. A gente entender que precisa mudar
e, logicamente, permanecer. Então, é quando a gente colabora com a mudança, ela vem mais cedo e a gente permanece. O segundo, eu sou indiferente. Eu não colaboro, mas eu também não atrapalho, só que não me incomoda isso. Então, é como se o progresso se operasse sem os homens. O primeiro era com os homens. O segundo é sem os homens. Demora mais. Eu posso ficar, mas talvez eu possa sair pela minha indiferença. E a terceira condição é quando eu atrapalho o progresso. Não, vamos destruir sim. Eu não quero nem saber, vou pensar em mim, não nos outros. Quando eu faço isso, não é com nem sem os homens, é apesar dos homens. Apesar dos homens. Aí vai demorar muito mais e eu, não estarei por aqui. Estarei experimentando um degredo para outro lugar, não porque Deus me puniu, mas porque eu decidi não viver desse modo que era proposto, achando que era melhor viver egoisticamente, pensando só em mim. Está passando da hora de nós refletirmos sobre esse modelo de ecologia espiritual. E isso tem que se estabelecer sem violência, sem agressões nas redes sociais. Nós temos que construir um mundo com amor. Não se constrói um mundo com ódio. Aqueles que tentam levantar a bandeira em prol da ecologia, mas estão cheios de ódio, não pertencem à geração nova. A geração nova é formada por pessoas apaixonadas pelo mundo que vem, mas que amam as pessoas, que amam a sociedade e têm amor para oferecer. Quem se movimenta com ódio, com violência, com determinadas posturas que colidem com o evangelho, não pertencem à geração nova, constituem, na verdade, espíritos ainda de provas e expiações, que pensam que estão a serviço do bem, mas o bem não se vale das armas do mal para implantar as suas ideias. Por isso, a doutrina espírita nos assevera que é importantíssimo que nós nos banhemos do amor, para que, inspirados por essa proposta, consigamos construir essa sociedade maravilhosa que Deus espera que nós construamos na Terra. Marcos, é com você, meu querido. Tem aquela frase que diz que Deus vacina o homem contra a maldade aplicando nele seu próprio veneno, né, Jorge? Exatamente. É igual a vacina, né? Pega e aplica. E o que Mas a gente sabe... tem visto... Não, termina. E o que a gente tem visto é justamente isso. São pessoas que estão agredindo o meio ambiente e depois essa cobrança chega. Essa semana está veiculando aí aquele caçador lá de elefantes. Não sei se você chegou Não a tomar vi. conhecimento. Não? O caçador de elefantes que também foi abatido a tiros. Oh. Lá na África. Não sei te dizer ainda qual o motivo, mas olha, ele ser abatido a tiros ainda não é a punição. Qual é a consequência? Quando você agride o meio ambiente, você renasce na comunidade agredida. Você renasce na comunidade que você agrediu. Para que você lute pelos interesses dela, revoltado contra os que destroem aquilo que você no passado fez. Que é para ganhar consciência, entendeu? Então, quem hoje está desmatando e agredindo determinadas comunidades que vivem na floresta, muito provavelmente renascerá entre eles e, como é inteligente, vai assumir papel de liderança e tem um estilo de vida bastante próximo da cidade, gosta dos confortos da cidade, mesmo vivendo nesses ambientes mais afastados. Por quê? Porque são almas antigas que participavam do processo exploratório e, pela misericórdia de Deus, agora estão perfilados com aqueles que ele tanto rejeitava, para agora defender os interesses deles, na perspectiva de se transformar. Tomara que ele se transforme. Tomara que ele realmente lute de maneira correta pelos interesses dessas comunidades para garantir o seu passaporte, para carimbar e permanecer aqui. Se não, meu querido, lamento, mas vai também junto com aqueles que têm o coração duro e que não estão dispostos a amar de verdade nem a ninguém, nem a lei de Deus e nem ao planeta. Jorge, agora nós teremos umas perguntinhas para você. Opa, vamos lá. Senhor Jorge, qual a visão do Espiritismo sobre a ecologia?
Ai, que legal. Eu não vi. Não ouviu? Não ouvi. Só vi senhor Jorge. Senhor Jorge, qual a visão do Espiritismo sobre ecologia? A ecologia é muito importante para nós, porque é a demonstração da preocupação nossa com o planeta. Desde a obra de Allan Kardec, essa preocupação já existia. O importante nesse sentido é que a gente defenda o bem com as armas do bem. Ninguém pode defender o bem agredindo pessoas, ofendendo pessoas e destruindo o meio ambiente para defender o meio ambiente. É uma coisa ilógica. Eu vou destruir para dizer que estão destruindo. Eu preciso usar os instrumentos do amor. Ah, mas vai demorar. Deus não está com pressa. Sou eu que preciso mostrar que sei trabalhar com o amor para defender as causas do bem. Cadê a próxima? É, mais, sim. Oi, Jorge, eu sou Apolo. Eu queria saber sobre a espiritualidade, o que ela pensa sobre aqueles que, por ganância, destroem a natureza em nosso planeta. Travou para mim um pouquinho, só vi o final. O Apolo eu já conheço de outras lives. Oi, Jorge, eu sou Apolo. Eu queria saber sobre a espiritualidade, o que ela pensa sobre aqueles que, por ganância, destroem a natureza em nosso planeta. Ah, Apolo. Apolo eu já conhecia de outras lives. Apolo é demais. Oi, Apolo, boa noite para você. Olha, o que acontece com eles, eles encontram a consequência do que eles fizeram. Existe um mecanismo na doutrina espírita chamado inversão social expiatória. Você está numa posição e renasce na posição oposta. O senhor da fazenda, que era cruel com os escravos, renascendo como escravo. O imperador do Império Romano, renascendo como escravo do Império. O senador do Império Romano, renascendo como escravo. Ele era senador que tinha rejeição por israelitas, renasce como israelitas. Árabes e judeus que se odeiam, renascem invertidos. Corintianos e palmeirenses, renascem invertidos. Pessoal do Bahia e do Vitória, se tiver muito fanatismo, renasce na outra torcida. Então, se eu exploro o meio ambiente, se eu odeio uma determinada comunidade, se eu desconstruo uma determinada cultura, eu estou me inscrevendo na lei de causa e efeito para, no amanhã, renascer nesse lugar que eu tanto destruí, para tentar agora construir aquilo que eu mesmo desfiz. Então, é um mecanismo lindo que Deus tem, no qual ele pega, você não gosta? Então vai viver entre eles para aprender a amá-los, para aprender a perceber que eles não são só defeitos, eles também possuem virtudes. Quando a gente convive entre os nossos desiguais, a gente aprende a perceber que sim, nós somos, na verdade, almas transcendentes e todos temos o que ensinar para as outras pessoas. Temos mais uma, Jorge. Seu Jorge, que contribuição o Espiritismo tem dado para a preservação da natureza? Põe de novo. Seu Jorge, que contribuição o Espiritismo tem dado para a preservação da natureza? Olha, o Espiritismo, na verdade, o que ele tem feito é oferecer os seus ensinamentos aos homens, para que os homens construam uma sociedade melhor. Esse é o contributo da doutrina espírita. Tirar a venda dos nossos olhos e dizer, você é responsável pelo planeta. Se você destruí-lo, você vai voltar exatamente no lugar onde você destruiu, para sentir o quanto foi errado o que você fez. Então, a contribuição da doutrina espírita nesse cenário é nos ensinar, é nos instruir sobre o fato de sermos almas imortais, sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, para que eu entenda o que eu faço de errado hoje, ele vai ter consequências amanhã. Como dizia o general Máximos do filme O Gladiador, o que fazemos hoje ecoa na eternidade. O que a gente está fazendo hoje com o meio ambiente
vai ecoar nas nossas próximas existências. E é isso que o Espiritismo nos revela, abrindo os nossos olhos para a nossa responsabilidade com o planeta como um todo. Temos ainda mais uma, Jorge. Senhor Jorge, meu nome é Nicole. Em nome da doutrina, que conselho o senhor daria para as crianças e jovens em relação à necessidade de respeitar e preservar a Mãe Natureza? Eu daria um conselho que tem duas faces. Conselho número 1, cuidem do meio ambiente. Protejam a natureza de verdade. Reconstruam a forma como a gente lida com ela. Nas cidades, lutem por cidades mais humanizadas, por cidades que não sejam tão perversas, onde exista mais parques, mais bosques, mais árvores, onde você às vezes vê, sabe, Marcos, cidades, quando você vai de cima, que ela é toda reta, assim, toda reta, toda quadradinha. Uma cidade que é toda quadradinha, muito provavelmente, não respeita o meio ambiente. Porque as ruas não podem ser retas. O que passa curso d'água, tem uma lagoa. E o que os homens fazem? Mete o tubulão, passa a rua por cima. Ou seja, o homem está acima do meio ambiente. Mas quando você sobrevoa uma cidade que as ruas são todas tortas, contornando os lagos, contornando os cursos de água, com muitos bosques e muitos parques, você diz, aqui existe respeito pelo meio ambiente, aqui tem qualidade de vida, aqui as pessoas têm mais consciência. Então, o meu conceito de duas faces é, cuidem do meio ambiente, façam cidades melhores, cidades onde não existam lixões, mas aterros sanitários, onde exista coleta seletiva, lutem para que as cidades sejam bem arborizadas, com ciclovias, com espaços de convivência, onde as pessoas possam viver de maneira tranquila e em harmonia. Façam o que vocês puderem para que realmente as cidades tenham qualidade, tenham prazer de viver. E que nos campos, não só na cidade, as pessoas também respeitem, que haja normas rígidas no controle do uso do bem da terra, dos bens do planeta, o respeito pelos mananciais hídricos, o cuidado com a contaminação da nossa natureza, a preocupação com o não desflorestamento, o estímulo ao chamado uso sustentável dos recursos da terra, a percepção da possibilidade de usarmos energias renováveis. Isso tudo é muito importante. Esse cuidado, essa relação com o planeta. Mas isso é só uma face. A outra face é, façam tudo isso com amor. Não usem violência para divulgar o bem. Não ouçam as propostas daqueles que levantam pelo ódio o desejo de mudar a nossa sociedade. Se nós servimos ao Cristo, o nosso objetivo não é desenvolver ódio por ninguém na Terra. Não participemos, portanto, das redes sociais agredindo pessoas, independente de quem seja ela. Manifestemo-nos sempre por amor a algo e nunca por ódio a alguma coisa. Não publique, eu odeio tal coisa. Publique sempre que você ama algo. Publique sempre o positivo e nos inspiremos na vida, que é o grande bem maior. Sejamos sempre, em todas as circunstâncias, em todas, sempre, a favor da continuidade da vida, sem nunca querer cortar o fio da vida, porque a vida representa a vontade do Criador. E se nós nos colocamos de costas para isso, ou abraçamos a violência, nós estamos negando o verdadeiro princípio da doutrina a qual servimos. Jorge, nós deixaremos agora um espaço para as suas considerações finais. Com minhas considerações finais, quero agradecer a oportunidade que me foi concedida, a oportunidade de estar aí com todos os companheiros e dizer para nós, todos, que a gente nunca se descuide dessa preocupação de cuidar do mundo em que vivemos. A transição está em curso. Já existem espíritos que não estão mais reencarnando na Terra. Não pensemos que isso vai ser uma coisa para o amanhã. Já está acontecendo, já está se dando.
Nós já estamos vivendo essa experiência. Então, aproveitemos a hora que está acontecendo e revisemos os nossos conceitos sobre a vida. Aprendamos a viver em harmonia com a natureza, vivendo em paz com ela, para que nós consigamos efetivamente demonstrar o nosso amor ao Criador, o respeito às suas leis. E assim, consigamos construir cidades e sociedades mais harmônicas, com mais equidade nas relações sociais, vencendo as nossas imperfeições morais, deixando para trás o ódio, as paixões, a inveja e o orgulho, que são as características essenciais para o mundo de regeneração. Não tem sentido falarmos em mundo de regeneração se os nossos corações não estiverem voltados para a ecologia espiritual. Os nossos mais profundos agradecimentos ao querido amigo Jorge pela valiosa participação. Que Deus te abençoe sempre, meu irmão. Eu que agradeço.